Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Pronto, sejam muito bem-vindos. Esse curso... Boa noite. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Esse curso, ele tem uma proposta diferente dos cursos que já têm sido oferecidos pela casa, né? Ele não está dentro da grade curricular, digamos assim, da casa. Então, a gente não vai fazer lista de chamada, pelo menos a princípio. É um curso livre, que a gente vai perceber algumas pessoas entrando no decorrer. É um curso que tem uma duração um pouco mais longa, né? De 2 semestres. O método, entre aspas, que a gente está utilizando... Boa noite. É um diálogo aberto, então quem quiser, né, fazer posicionamentos, questões, colocações, sinta-se à vontade. Não existe nenhuma determinação, ninguém é obrigado a falar, né? E quem se sentir à vontade pode falar sobre aquilo que entendeu, aquilo que compreendeu, que procurou viver sobre o que a gente leu. Na aula anterior a gente falou sobre o prefácio e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1º, né? Tem um programa do curso lá no site do Sheila. Quem ainda não faz parte do grupo no Zap, no final a gente conversa. Esse primeiro livro eu vou passar para vocês, tá? Para vocês poderem folhear e ver de alguma forma. Esse primeiro livro é As Marcas do Cristo, é de Hermínio Miranda. Ele escreveu 2 volumes. Esse primeiro fala sobre o apóstolo Paulo, que ele chama Apóstolo dos Gentios, e o segundo volume fala sobre o Lutero Reformador. Quem conhece Hermínio de Miranda sabe que ele tem um método específico para fazer uma correlação histórica e aí ele coloca algumas possibilidades de reencarnações. Então aqui ele aponta que o próprio Paulo também foi Lutero. Nesse livro específico, que é o volume 1, ele fala sobre a figura de Paulo. Então é um livro que quando a gente for reconhecer Paulo na obra Paulo e Estevão, a gente pode fazer algumas referências. Esse outro livro aqui, ele na verdade é um dicionário, chama O Novo Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas. É um livro que às vezes eu utilizo para fazer algumas pesquisas sobre conceitos. E eu, em especial para esse texto, eu fiz aqui as pesquisas sobre Estevão e sobre Corinto. Como ele é um dicionário, ele está organizado por ordem alfabética, né? Então aqui ele, por exemplo, ele fala alguma coisa também sobre Paulo, fala sobre os judeus e fariseus. Então eu trouxe mesmo só para vocês conhecerem, né? Então, vamos lá. Esse capítulo 1º, o título dele é Corações Flagelados. Todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura? A gente fez esse combinado, né, no encontro anterior, porque por conta do tempo, como são muitas páginas, a gente imaginou que talvez não seria producente que a gente ficasse aqui lendo o capítulo inteiro. Então a gente combinou de ler antes e vir aqui fazer as nossas reflexões. Então esse capítulo 1º, ele fala sobre uma breve história da família de Jochebed, que é apresentado como o pai de Gesiel e Abigail. A gente vai ver mais pra frente que Gesiel, mais tarde, como era uma atitude entre os cristãos, que depois se batizavam, mudavam de nome, é ele que é o nosso Estevão, né? Antes de falar propriamente do capítulo 1, é interessante a gente refletir sobre o subtítulo que Emmanuel coloca. Ele coloca o nome da obra como Paulo e Estevão e ele coloca um subtítulo, Episódios Históricos do Cristianismo Primitivo. Então é oportuno também que a gente defina o que é esse cristianismo primitivo. O cristianismo, a rigor, é um movimento dos homens numa tentativa de viver o Evangelho. O Evangelho é essa mensagem cósmica, universal, de amor, que o Cristo trouxe, né, através da sua boa nova, e ele trouxe isso com uma fidelidade, com uma limpidez irretorquível, mas nós que somos homens imperfeitos ainda, vivemos esse Evangelho da forma como a gente consegue. Então o cristianismo, a rigor, é esse movimento por aqueles que foram os seus discípulos, que mais tarde se tornam os seus apóstolos. E aí tem essa diferença entre discípulos e apóstolos. A rigor a gente chama de discípulo aqueles 12 que o Cristo escolheu para compartilharem a experiência, né? Enquanto ele esteve aqui. E mais tarde, quando Cristo tem a ressurreição, os apóstolos ficam para dar continuidade
e fazer essas pregações evangélicas. Então, o cristianismo primitivo é um período histórico que vai do ano 30 até o ano 325 depois de Cristo, quando historicamente teve o primeiro concílio de Nicéia pelo imperador Constantino. O nome cristãos a gente só vai entender mais para frente no livro, porque na verdade o que havia era a Igreja do Caminho. Os apóstolos, após a volta do Cristo para o mundo espiritual, reuniram-se em Jerusalém numa instituição filantrópica chamada Casa do Caminho. A gente vai ver isso mais para frente. Essa Casa do Caminho era uma casa que era aberta a leprosos, órfãos, pessoas desamparadas que não tinham como subsistir, não tinham condições de trabalhar, né? Muitas estavam bem doentes ou muito cansadas, bem idosas. E aí Simão Pedro, que passou a ser o chefe desse apostolado, fica à frente dessa casa. Então eles eram conhecidos não como cristãos, eles eram conhecidos em sua maioria como caminheiros ou como homens do caminho. Lucas, muitos anos mais tarde, ao conhecer essa instituição, ao conhecer Paulo, é que vai colocar o nome de cristãos, que ele vai dizer, né? Caminhos há muitos, mas nós aqui, nós somos cristãos, porque nós estamos tentando repetir os passos do Cristo. Então, dele a autoria desse nome. Nesse primeiro capítulo, a gente também vê menção aos judeus e gentios. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec coloca em anotações históricas algumas definições. Então ele define quem são os fariseus, quem são os samaritanos, e fala alguns outros, né, os publicanos. Então ele explica isso pra gente. Pra gente, pro nosso entendimento, os judeus são aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos do judaísmo rabínico. E dentro dos judeus existe uma escola dos descendentes de Hilel, que são os fariseus, que eram aqueles que a gente já conhece de fama, né? Que seguiam os mandamentos e faziam as práticas exteriores, mas na verdade não tinham um coração tão amoroso, né? Ou tão compadecido. Os gentios, como Paulo, até nesse livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Apóstolo dos Gentios, são aqueles que não têm conhecimento das revelações. Então, eles não conhecem a lei de Moisés, em geral são politeístas. Então, a gente vai ver nas viagens de Paulo, ele indo para estes povos. Porque ele tenta falar para os judeus e, tendo sido rechaçado, ele procura quem quer ouvir. Bom, então aí a gente vê, né, entrando já no primeiro capítulo, que ele é o primeiro capítulo da primeira parte. Então, esse livro Paulo e Estevão, ele é dividido em duas partes. E eu acredito que Emmanuel, ele coloca muitas mensagens subliminares. Observe que o livro é dividido, primeira parte, segunda parte, e o que define a divisão é o encontro de Saulo com Cristo. Como é que a gente sabe disso? Olhando o sumário, a gente vê que o último capítulo da primeira parte é no caminho de Damasco, né? E a gente, pelo menos, mesmo que a gente ainda não tenha lido, a gente já ouviu que Paulo viu Cristo no caminho de Damasco. Isso é interessante porque a própria nossa história também é dividida em duas partes por conta do Cristo, né? Veja que a contagem do nosso tempo, ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, e é marcada pela vinda dele. Então eu acredito também que isso daqui é uma mensagem subliminar de Emmanuel. Assim como as nossas vidas são marcadas pela vinda do Cristo, a vida de Paulo também foi, né? E aí ele divide os capítulos dessa forma. Então a gente vem então para esse primeiro capítulo que fala sobre corações flagelados. A gente está na cidade de Corinto. Então por isso que eu mandei algumas fotos no grupo, né? Localizando a cidade de Corinto. A gente vê lá que eu não sou muito especialista da área de história, então imprecisões, vocês me perdoem e até me corrijam, viu? Mas aqui a gente está, primeiro, no ano 34, depois de Cristo. A gente vai ver mais tarde que Paulo deve ter nascido no ano 5 ou 6 depois de Cristo. Portanto, nesse ano, ele devia ter 29 para 30 anos, né? Era a idade de Paulo. A gente viu aqui na leitura que Gesiel não devia ter mais que 25 anos, né? E Abigail 18. Então é mais ou menos essa a idade deles. Então a gente está na cidade de Corinto, que pertencia a Acaia,
que era uma província ou região que fazia parte do Império Romano. Então aqui a gente está numa cidade, nessa época, sitiada. Então quando a gente vê, né, Jochedebe indo para o mercado, e aí a gente vê os soldados, os tribunos, como ele fala, né, ali fazendo a segurança e fazendo com que tudo permanecesse dentro da ordem, é justamente por causa desse clima. Eles eram livres, no caso aqui Jochedebe. A família de Jochedebe era de descendência hebreia, então ele fazia, a linhagem dele, em termos de etnia, fazia parte de uma das 12 tribos de Israel. E é importante também a gente falar um pouco sobre isso, né? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, ou os 10 de Jacó mais os 2 de José. Entre essas tribos tinha a tribo de Issacar, que é a tribo da qual Jochedebe ben Jared, então Jared aqui o ascendente dele, né, da qual ele descende, e a tribo de Benjamim, que a gente vai ver depois, que é a tribo da qual Paulo descende. Então os dois tinham a mesma origem israelita, então eles eram hebreus. A gente vê que Corinto nessa época era um grande centro comercial, um grande centro político. Quando a gente vê o mapa, a gente entende por quê, porque tinha proximidade com o mar, né, então com a navegação. Então a gente pensa na cidade naquele tempo, ela era um caldo de cultura. Ao lado desses israelitas que estavam ali tentando sobreviver, tentando ganhar vida honestamente, tinham muitos comerciantes, devia haver muita prostituição, né? Muito mercadejamento do próprio corpo. E aí quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, ao lado do hino de caridade que ele coloca na primeira epístola, a gente também vê uma linguagem muito rígida de Paulo, né? Falando para que as mulheres, né? Inclusive ele é até acusado de feminismo, né? De machismo por conta disso. Que ele fala que os homens precisam cuidar das mulheres, que as mulheres são feitas para os seus lares. Mas, lendo Paulo Estevão, a gente entende mais ou menos o porquê disso, né? Que era, na verdade, uma intenção dele, quando ele retorna a Corinto anos mais tarde, de dar alguma educação moral, né? E de mostrar que essa vida de desregramento não é boa para o nosso aperfeiçoamento evolutivo. Corinto, nessa época, não era uma cidade cristã, né? Era uma cidade politeísta, até por conta das tradições romanas. A família de Jochedebe, em especial, também não era uma família cristã. Eles foram criados pela lei de Moisés, inclusive o próprio Gesiel. Então a gente vê até nesse primeiro capítulo, ele fazendo menção aos provérbios. A gente vai ver mais para frente ele citando alguns versículos do livro de Isaías, tudo do Antigo Testamento. Embora, ano 34, o Cristo já tinha vindo, já tinha difundido a sua boa nova, já tinha tido a ressurreição e já tinha voltado para o plano espiritual. Então, o que eu estou querendo dizer? Em cidades vizinhas, e até bem próximo de lá, na cidade de Jerusalém, já haviam movimentos cristãos. Mas para essa família específica, isso daqui, essa informação aqui, ainda não tinha chegado. Só faltava um pouquinho de divulgação. Exato. Se fosse hoje, século XXI, né? Com internet, lives ao vivo no Instagram. Inclusive a classificação tinha tido uma live. Pois é, tinha tido introdução ao vivo. Então, outra coisa interessante da gente pensar o imperador nessa época era Tibério César. Quando a gente pesquisa um pouco da história de Tibério César, a gente vê que ele era um homem bastante violento, agressivo, né? Não era nada pacificador. E aqui, em especial na cidade de Corinto, nós tínhamos um questor que era Licínio Minúcio. Aí ele faz uma referência, né? Questor legado de César. Eu acredito que uma analogia que pode ser interessante é tipo como no Brasil as capitanias hereditárias, né? Então aquelas regiões do Império Romano, elas estavam sob a gerência de uma pessoa que fazia essa organização política de acordo com os desígnios de Roma. Então, ao lado de tudo isso, a gente vê uma sociedade que é marcada por essas diferenças, por essas discrepâncias. E aí a gente olha a Corinto do ano 34, quando a gente compara com a nossa sociedade atual, a gente vê que não tem tanta disparidade assim, né? A gente também vive hoje
a nossa cidade ela não está sitiada. A gente goza de uma pretensa liberdade, mas a gente também passa por momentos de violência, de agressividade, né? Em que a gente tem medo de expressar a nossa opinião, assim como Jochedeb também teve medo quando ele passou pelo soldado, né? Não sabia se falava ou não sabia se dirigia com respeito. Às vezes a gente também se questiona sobre qual seria a nossa melhor conduta nos dias de hoje. Mas um ponto importante que eu acho interessante a gente comentar é quando Emmanuel vai dizer o seguinte: a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Em breve a galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão primitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então, esse trecho nos mostra que a cidade estava sob tensão. Como eu mandei a foto, né, e muitos até já conheciam a foto das galeras romanas, eram grandes embarcações que tinham por esse objetivo devassar e conquistar novos territórios para aumentar a área de atuação do Império Romano e que eram movidos pelos escravos oprimidos. Então a gente imagina a psicosfera desse ambiente e o tanto de ódio que não foi sendo cultivado ali ao longo do tempo. Então eles tinham essa intenção de submeter as pessoas à força. Licínio Minúcio, Emmanuel diz, né, chefe romano, chegar ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Ele não tinha a menor preocupação com o ser humano. Utilizava os meios que ele tinha à disposição para conquistar e para avançar o seu poder. Por isso, as expoliações que ele fez, como no caso de Jochedeb. No texto, Emmanuel diz que Jochedeb já tinha sido expoliado antes, né? Em outras posses, já tinha sido preso. Então não era a primeira vez. E aí eu trago isso daqui para a gente refletir como primeiro ponto pelo seguinte: é lógico que a gente está aqui diante de uma grande injustiça, né? Diante de uma violência muito grande, diante de um crime que é cometido por alguém que tem temporariamente o poder nas mãos. E a nossa justiça humana, a gente tem uma legislação à nossa disposição para que a gente procure os nossos direitos e tente equalizar as coisas, né? Quando a gente for prejudicado, ser ressarcido, para fazer essas compensações. Mas a discussão aqui que eu quero fazer é a seguinte: isso vale a pena? Será que na hora que nós sofrermos uma injúria, por mais atormentador, por mais difícil que seja de diluir isso, será que não seria mais importante a gente pensar sobre o que definitivamente vale a pena? Do tipo, eu tentar ressarcir algo que me é lícito, que eu tenho o direito, ou eu tentar buscar outros meios de conviver com aquele tipo de impugnação que eu fui imposta. O que eu estou querendo dizer? A gente vê na própria obra que os tribunos anunciaram uma oportunidade de reparação, né? Foram lá para a praça pública: olha, quem estiver se sentindo injustiçado pode ir ao legado de César, ele irá ouvir, né, irá tratar e tal de todas as demandas, aquele discurso, né, falacioso, aquele discurso artificioso. E quem quiser pode ir. E Jochedeb, até por conta do que já lhe havia acontecido, se sente no direito de reparar. E aí é essa discussão de justiça que eu gostaria de trazer aqui, né? Porque quando a gente pensa numa justiça humana, ela não repara em tom de igualdade. Por exemplo, quando a gente sofre uma injúria moral, né? A gente sofre um crime contra a honra, uma calúnia ou algo bastante grave, e a gente é indenizado, aquilo acaba com a dor moral que a gente sentiu? Não. Né? Isso. A gente continua com aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo não se apaga jamais, né, da nossa consciência. A gente até, com a visão espírita, com o conhecimento de maior caridade, pode até ressignificar, mas isso não apaga. Mas isso tenta dar, em termos materiais, uma espécie de compensação de uma forma paliativa para esse prejuízo.
Mas no final das contas, essa sede de justiça que a gente tem, provocou paz interior? A paz que nós tínhamos, né? Interessante quando se você vai te analisar o que acontece com a gente, né? Quando eu li a primeira vez esse livro, eu passei logo em seguida por uma situação de injustiça, caso pague milésimo do que você deve passar. E aí, quando veio o texto para mim, eu fiquei, por isso que eu falei que eu fui vendo muito, e eu parei e fiquei reflexiva do que eu deveria fazer. E se eu iria encontrar a paz, se eu fosse revidar, eu estava na oportunidade se eu iria revidar em busca dos meus direitos ou não iria, né? E aí, refletindo sobre isso aqui, eu achei melhor ficar, mas sinceramente a gente sempre fica refletindo depois se vale a pena ou não, mas todo momento que eu vou retomar, se vale a pena, a paz, eu perco completamente a minha paz. E aí eu acho que o preço é muito alto para isso. Uhum. No caso aqui, Jochedebe recebeu isso. Porque parece que é um momento que eu estava vivenciando, muito pequeno. Sim. Mas são situações da vida que a gente passa, que a gente se reflete aí. Até se fosse eu, né? Quem estava maior lá achava também que era injusto. E eu ficava assim, aí, vou ou não vou, faço ou não faço. E ainda comigo estavam várias pessoas juntas, entendeu? Então eu representava várias pessoas. E eu ficava, faço ou não faço. Mas todo momento que eu pensava em fazer, eu era tomada de uma perturbação que eu analisava, assim, não, isso não vale a pena. No caso aqui, Emmanuel utiliza uma figura muito forte, uma bofetada na cara, né? Aí a gente parece que sente o esmurrar, né? E por ele ser velhinho, parece que a gente se apieda ainda mais, porque foi uma covardia, né? Ele não podia se defender, não tinha força. Mas assim, trazendo para o nosso, como ela falou, né? Guardar as devidas proporções, às vezes não é exatamente uma bofetada na face, mas é uma injustiça no trabalho, né? É um crime contra a honra, como uma calúnia, uma difamação, uma maledicência. E assim, pensar nisso, se vale realmente a pena ou não, aí a gente volta para o grande ensinamento de Jesus, que foi a obediência e a resignação. Veja que quando Gesiel fica sabendo, né, do que aconteceu, que o pai chega ensanguentado em casa, né? Isso. Eles se apiedam, o que foi que aconteceu e tal. E aí quando o pai fala que vai recorrer, meu pai, mas você não está vendo que esse Licínio Minúcio é iníquo? Que ele não está dando oportunidade, né, para ser justo. É uma armadilha. Isso. Mas diz que Deus tem pena de você, Deus tem pena de nós. Isso. É uma coisa que podia resvalar. Exatamente. E aí é isso que eu queria trazer. A obediência e a resignação de Gesiel, ela tem um grau tão elevado que ele não cai na presunção de dar o conselho ao pai. Porque autoridade moral para isso, convenhamos, ele tinha, né? Era um espírito já dulcificado, um verdadeiro cristão, embora não tivesse ainda conhecido Cristo, nem conheceu, né? Encarnado. Mas o que ele faz é de uma elevação. Meu pai, você me permite abrir aqui o texto, né? Para que Deus se expresse através dos seus ensinamentos e te dê um alvitre, te dê um conselho. E é engraçado, né? Como acontece conosco, quando às vezes a gente pede um conselho e abre o Evangelho. Cai numa parte que às vezes até é difícil de ler, né? Vem enganchando aqui na garganta, mas geralmente cai certinho para a situação que a gente vive, né? Eu acho que também é interessante que, apesar dele ser um estudioso do Velho Testamento, tinha a imagem ainda de um Deus ainda amoroso, né? Deus vingativo. Ele tinha uma imagem muito amorosa de Deus, né? Um Deus justo, um Deus misericordioso. Ele queria passar essa imagem, apesar de uma crença que iria vir depois, uma imagem de Jesus, depois de Jesus, né? No Novo Testamento. Então, apesar de toda a imagem do Velho Testamento que ele tinha, não era essa imagem que ele tinha de Deus. Ele tinha a imagem de Deus amoroso, acolhedor, misericordioso, justo, né? Então, ele achava que deveria confiar, acreditar, resignar, ser resiliente, né? E não brigar. Que a colega foi muito interessante, porque na verdade eu sinto nele que ele pega, depois José pega no meio da vida do Velho Testamento e ele vê com um olhar completamente diferente do que outra pessoa. Isso. Né? Ele tem, aí a visão, é a leitura que você faz de um texto, né, ou de alguma passagem, e ele tem
era uma... Ele tinha um olhar de Jesus. Exatamente. Ele já tinha o que já conhecia dentro dele, né, na verdade. Isso. Engraçado que a forma como ele passa faz com que a gente também reflita muito, né? Aí você para pensar muita coisa que você também não parava para pensar da forma como ele te traz, que acalenta seu coração. Eu acho isso interessante. Né? Então veja que tudo é questão da interpretação, né? Que aquele Deus, Senhor dos Exércitos, que ia aniquilar tudo para reconstruir do zero, era uma visão talvez das pessoas que viveram na cultura naquela época. Mas a gente que já tem até uma outra compreensão da vida, que já fomos também bafejados pelo Cristo, a gente agora também pode voltar ao Velho Testamento e ter uma nova leitura, né? Eu confesso que depois de ler Paulo e Estevão, eu passei a estudar Isaías, porque Estevão apresenta de uma forma tão amorosa que dá vontade da gente conhecer, né, a história dos antigos profetas. Só que aí... Diga. Assim, a respeito desse vale a pena que você fala, eu acho que tem duas questões aí que a gente pode analisar. Uma é falando assim, nós encarnados. Se puder contextualizar essa situação para hoje. Então, tem casos extremos, como por exemplo, um erro médico. Então, vale a pena acionar um médico ou acionar um hospital por conta de um comprovado, vamos dizer assim, erro médico? Não vale, né? Mesmo assim, muitas pessoas buscam por quê? Porque a gente está num caminho de formação da cidadania, né? Está num caminho assim de fazer com que as pessoas entendam o que é democracia e seus direitos e busquem seus direitos. Um outro lado é o lado, vamos dizer, o lado da doutrina espírita. Por que o pai de José, por que ele estava passando por isso? Quais os antecedentes espirituais que fizeram com que ele passasse por isso? Então, aí é que não caberia essa revolta, porque poderia estar cumprindo uma aprovação que está no planejamento reencarnatório que ele deveria passar por aqui. Então, são duas coisas diferentes que todas duas eu acho que tem. Perfeito. Tem aí. Excelente. Veja que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, a primeira mensagem é justiça das aflições. Justamente para mostrar que a dor que nos chega, a gente não é coitadinho. Não, às vezes não é nem lei de causa e efeito diretamente. Às vezes a gente escolheu aquela dor sabendo que seria importante para o nosso processo, né? Para o nosso aperfeiçoamento evolutivo. Então aquela dor é um ensinamento, que se a gente se evadir, a gente não vai aprender a lição, não vai ter proveito, né? Mas aí Joshedeb dá um argumento, que é um argumento bastante forte. Ele diz assim: meu filho, você está pedindo para eu esquecer isso e para eu não recorrer, que é justo, mas o povo hebreu, ele é um povo marcadamente sofrido. E aí quando a gente vê a história do povo hebreu, a gente vê realmente isso, né? Mas é porque para mim, ele fala de justiça e realmente ele foi lesado. Hoje em dia a gente precisa ter feito direito para saber que ele está correto. Mas parece que é muito mais um orgulho, né, de reaver o que ele já teve e não conseguir reconhecer no final das contas a riqueza que ele já tem do pouco que ele tem materialmente. Perfeito. E ele colocar tudo a perder por causa de uma coisa que já foi. Isso. Mas ele está falando pelo povo dele também. Sim. Não é por ele, não é individual. Ele está falando Isso. As duas coisas, né? do povo dele. Eu acho que tem um pouco de cada um. Isso. Né? Vamos analisar, né? Porque se você for olhar friamente, é um pouquinho de orgulho, lógico, mas também, gente, o sofrimento Muito castigo, faz com que você, né? Às vezes você faz você vê na própria vida da gente, às vezes você faz uma coisa, tem um orgulho, mas também assim, aquele orgulho ferido, uma coisa que, pô, você foi injustiçado, teve aquele problema, poxa, né? Às vezes até quem tá fora acha assim, isso é só orgulho, né? Mas não é, no fundo não é isso que você está sentindo. Então eu acho que ele também não era só isso dentro dele.
Eu acho que era o sofrimento também que já tinha passado. Isso. Né? E aí a gente vê uma situação bastante difícil, né? De você precisar se entregar em confiança a Deus e aguardar a justiça divina, sem querer fazer justiça pelas próprias mãos, quando você está padecendo. Aí quando a gente vai olhar a história do povo hebreu, a história do povo hebreu começa com o jugo egípcio, e aí vem a figura de Moisés, que liberta o povo hebreu, né, para Canaã, para a terra prometida. Depois eles enfrentam todas aquelas pragas. Aí vem o cativeiro babilônico. Antes disso, vem o grande assassínio pelos assírios. Depois vem a grande diáspora. Então, realmente, a gente vê o povo hebreu padecendo em diversas circunstâncias. Mas aí, Gesiel explica, meu pai, não será porque Deus, que é infinito Pai de bondade, quer nos preparar e acha que nós somos fortes o suficientes para testificar? Dito de outra forma, a mensagem do Criador não é que a gente tenha uma vida de felicidade e alegria absoluta, mas Ele quer, através das provas difíceis, fortalecer o nosso ânimo e nos tornar fortes para enfrentar essas dificuldades. Como Paulo vai dizer mais tarde, a tribulação confere fortaleza. Só que a grande questão é que quando a gente passa pela prova difícil, é complicado da gente entender que aquilo dali vai ser bom, porque dói, né? Porque lacera, porque a gente não sabe qual vai ser o desdobramento daquilo. Aquilo dá medo, né? Medo do desamparo. Meu pai, por que levaste do braço vingado? Por que não esperaste a ação da justiça divina? A 29. Aí, embora perturbado pelas afetações, as interpelado e agradecia, está escrito nos mandamentos, não furtarás. Ele volta, né? Isso. Assim, pense que é o esquema mental dele, de que ele tinha aquilo ali, vendo naquela época, ele reflete, não furtarás, ele está furtando. Né? E assim, ir fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei. Isso. Só que aí... Mas é contraditório, né? Ele taca fogo. Exato. Exato. A grande questão de Gesiel aí é, meu pai, por que você utilizou da mesma arma que Licínio Minúcio está utilizando, né? Exatamente. Quando Deus ensinou a gente a se entregar. Exatamente fez, né? Isso. É a eterna contradição. Isso. E de repente com isso ele acaba perdendo tudo realmente. Né? Então, assim, por isso que às vezes a gente, nos nossos sofrimentos, eu pelo menos já penso um pouquinho, né? Assim, mas a gente tem que pausar bem antes de tomar alguma atitude. Né? Sim. Porque às vezes a gente é tão ferida, tão machucada, que você aí. Né? É difícil, mas a gente tem que. E aqui a gente aprende, porque aí quando você vê isso que fala, né, que se você não pensa, depois não pode chorar. Tem a responsabilidade da consequência, porque né? a consequência pode ser bem pior. Principalmente porque não era só ele, né? Isso, a família toda. Os filhos. Eu achava interessante também que em vários momentos, não só aqui, mas em outros capítulos, ele fala que Gesiel em meditação, Gesiel sem irritação. Então ele qualifica, quando ele vai falar uma frase de Gesiel, o filho, né, ele vai falar, Gesiel vai falar, e ele sempre coloca antes, Gesiel sem irritação, Gesiel, depois de meditar. Então, assim, achei. Por que isso? Porque acho que talvez a gente precisa, antes de quando a situação dela se deparar, respirar fundo, o negócio daquela estratégia, conte até 10, né? Que a mãe fala, conte até 10, meu filho, então conte até 10. Para você se refazer, né? Que senão você age no impulso, aí como a letra trouxe, né? Age no mesmo mal que você recebeu, né? Você recebe e faz. Isso. E aí... A diferença dos dois, na verdade, é que o filho dele era muito resiliente e muito resignado. E jogava tudo nas mãos de Deus, ele acreditava, né? Que tudo estava acontecendo por um motivo e tinha que ter resignação, entendimento, que não era assim, pai. O pai queria se vingar, o pai, apesar de acreditar em Deus, mas ele não acreditava. Ele acreditava na justiça ainda do homem. Isso. E o bonito é que ele consegue pegar, dominar tanto a irmã como o pai, né? Aqui já estou um pouquinho mais na frente, lembrei agora, mas é tão lindo, né? Assim, a coisa que ele faz e ampara nos momentos mais difíceis, né? Agora só um instantinho. E eu fiquei assim, me tocou muito esse filho dele. As palavras dele tocam a ele é gente. perfeito. Ele tem uma sensibilidade, assim, no falar, que toca a gente que está lendo, né? A gente fica assim. Os
salmos, ele começa a falar os salmos. Capítulo 2, né, gente? Abafa. Assim, pegando já deu um negócio, ele toca salmos. Ele fez salmos e Isso. Quando a gente faz análise psicológica de Gesiel, a gente vê que ele era um jovem de 25 anos. Então ele tinha todos os hormônios de um jovem de 25 anos. Ele também tinha possibilidade de se rebelar, de reagir impulsivamente, né? Mas a forma como ele reage é uma conquista do espírito já. E tem uma cena que o Cristo também é esbofeteado na face. E a forma como o Cristo reage, quando o Cristo é preso, ele é interpelado por Anás e Caifás e o soldado romano esbofeteia ele na face. E ele devolve com uma pergunta: por que me bateste? Se eu fiz mal, repreenda-me e educa-me. Mas se eu fiz bem, por que me bateste? E aqui a gente tem exatamente a mesma situação com uma reação completamente diferente. Então a gente vê que essa forma de se entregar à justiça, de entender os sublimes desígnios de Deus, ela não se passa por privilégio, mas sim a compreensão que a gente tem, e é uma escolha, é uma conduta que a gente escolhe, né? Que a gente está sendo submetido. E aí, mais para frente, e aqui fica bem claro esse orgulho que Larissa falou. Emmanuel vai dizer assim: o olhar do ofendido assemelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. A renúncia ela é um exercício muito difícil. É muito difícil a gente ser agredido e naquele momento, né, calar a nossa dor e pensar que aquele que me agride é um pobre coitado. É uma pessoa que está atormentada, né, que não consegue equalizar as suas emoções e que está devolvendo em agressividade nos relacionamentos com os outros. Mas a grande questão é: qual é o benefício da renúncia? Qual o benefício que Gesiel gozava e que Jochedebe não gozava? Paz, serenidade, confiança, felicidade. E isso nada do mundo pode nos dar, né? Repositórios materiais, conta bancária recheada, casa, nenhuma dessas fortalezas nos dão a paz. Porque vem um momento, por exemplo, uma decisão política tranca todas as nossas contas e a gente fica na miséria. Vem uma reviravolta dessas que acontece na nossa vida, a gente perde tudo. Vem um desastre e rouba a nossa família, né? Assassina os nossos filhos e aí a gente fica perdido. Uma doença grave. Que compre. Mas a serenidade é isso que depende da gente, né? Que é uma conquista nossa, embora seja uma conquista que se dê ao longo dos tempos. E aí a gente pensa também na solidariedade das reencarnações. Provavelmente essa conquista que Gesiel herdou, por ele ser ainda muito jovem e desde jovem já ter essa demonstração, foi uma herança que ele trouxe de outras escolhas. É uma construção. De construção. E aí eu penso, por que Jochedebe veio como pai e Gesiel como filho, e não o contrário? É verdade. Lógico que também seria o contrário, né? Do missionário que veio esse papel. Exatamente. Esse suporte. Porque para Gesiel ser pai ia ser muito fácil, né? Ia educar tão bem. Mas como seria o Jochedebe filho? Insubordinado, né? Brigando com o pai. Meu pai, o que você está falando é uma tremenda besteira, você é um fraco, um covarde. Então, ele vem até numa situação, digamos assim, um pouco mais confortável, né? É afetado, como vocês falaram, pela doçura de Gesiel e de Abigail, mas tem esses desafios que são também desafios nossos, né? Mas Jochedebe não tem apenas essa parte ruim. E Emmanuel também faz questão de ressaltar isso, né? Quando ele diz, ele era um esposo dedicado, agora viúvo, né? Um pai zeloso, que foi espoliado e que não soube tratar com esses dissabores. Aí a gente pensa também que a viuvez é difícil, né? É um desafio muito grande você precisar seguir com a sua vida longe daquele que foi seu companheiro, né? Ou companheira, ao longo do tempo. E aí Emmanuel vai dizer, o tesouro filial compensava dessas flagelações.
E aí a gente pensa que ao lado de toda a aflição, sempre há uma consolação do alto. Seja um amigo que está sempre presente nos dando força, um filho que a gente ama, né? Ou um outro familiar que a gente recebe assim esse suporte espiritual, seja o suporte invisível, né? A gente sempre vai ter esse amparo, né? Esse anelo por esses espíritos que querem o nosso aprimoramento e o nosso aperfeiçoamento. E aí a gente vê essa conjuntura familiar resumindo. É como se a família de Jochedeb também resumisse o panorama da maioria das famílias da Terra. Porque, em geral, na estrutura familiar, a gente tem afetos e tem desafetos, né? Tem aquele que já tem uma compreensão mais elevada, que é o conciliador da família, e tem aqueles que parece que são aquelas ovelhas perdidas, né? Que sempre dão um pouco mais de trabalho. E é interessante porque Deus coloca ali no mesmo seio familiar os recursos para a harmonia. O tempo inteiro a lei de Deus se revela por essa harmonia, né? Por esse equilíbrio. Por quê? Porque a gente vai aprendendo mesmo uns com os outros. Mesmo Jochedeb tem algo a nos ensinar. Muito. Quantas vezes não é Jochedeb, gente? Nossa. E a gente vê a situação dele, né? Quer dizer, ele era um comerciante próspero, com muitos bens. Imagina ele num momento ser espoliado, subtraído dos bens, um sítio simples. A esposa morre por conta desses dissabores todos. Isso. Então, para ele foi uma situação muito difícil. Sim. Ele teve um filho que deu um suporte, mas foi muito difícil. E nesse curta passagem da vida dele, né, que coloca, que é muito curta, né? Assim, demonstra até quantas vezes a gente não é Jochedeb e quantas vezes a gente não vai poder ser ainda, né? Porque assim, é um momento dele de desequilíbrio, né? De revolta, né? Então assim, que ninguém está afetado de passar, né, por isso, entendeu? Então assim, eu me vi muito nele, como eu falei, porque eu passei por uma situação bem no momento disso, e ele levava outras pessoas comigo, né? Dava pessoas subordinadas a mim. Então, e aí isso faz com que ele disse também quantas vezes eu não passei por situações como essa. E quando ele não vou passar, porque é aprendizado contínuo aquilo ali, assim, já que Gesiel se construiu à custa de muitas oportunidades dadas a ele, ele foi debatendo e foi construindo isso, né? E quantas vezes a gente tem que passar para construir isso dentro de nós, né? Isso, Exatamente. Se Paulo pode, a gente pode. Como a gente não chegou em Paulo, se Gesiel pode, a gente também pode. Isso. Exatamente. Através dessas pequenas renúncias, né? E aí tem uma parte que Emmanuel diz assim: os ensinamentos divinos, ao seu ver, no ver de Jochedeb, na voz dos profetas, aconselhavam o revite. É aquela questão da interpretação. E às vezes a gente também faz isso com a doutrina espírita, né? Verdade. A gente quer pegar da doutrina espírita aquilo que convém e aquilo que está querendo nos educar, a gente nega, bota para depois, esse desafio aqui não, ainda não. Só que se a gente aceita a revelação, a gente precisa aceitar a revelação completa. E isso que nos desafia, embora doa, né, embora seja desafiador, é o que a gente precisa aprender. Porque a lição que a gente já sabe é fácil. A lição que dá trabalho é justamente esse exercício que a gente ainda precisa empreender, né? E aí ele diz: seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações a que se julgava indireito. Então, no fundo, o que ele queria era vingança. Justiça com as próprias mãos. Isso. E aí, como é que a gente define justiça e define vingança? Qual a diferença de justiça para vingança? Veja, Luziane até falou sobre isso aqui hoje. Veja que quando Kardec coloca nas leis morais, quando ele fala da lei de amor, ele coloca a lei de amor, justiça e caridade. Ele parece que nos dá a dica que não há justiça sem amor. E vingança é ausência de amor. A justiça ela também não existe sem o ato do amor em ação, sem a prática. Então eu posso ter aqui uma discussão filosófica muito bela a respeito da justiça. Tratar os outros como eu gostaria que eu mesma fosse tratada, respeitar o direito uns dos outros. Mas se numa discussão eu quero que faça-se prevalecer a minha opinião, qual é a justiça nisso? Né? Eu estou desrespeitando aquele que está falando. Então é interessante que, em verdade, quando a gente analisa friamente,
não tinha muito de justiça nisso, mas o desejo de querer se reparar, logicamente, né? Mas o dele, inclusive, parece mais que é dor, né? Isso. Eu tenho dor e eu vou espalhar essa dor. Exato. Isso que eu ia falar, por exemplo, quando doutrinamos um espírito mediúnico, um espírito, né, com essa verve negativa, é dor, Sim. é sofrimento. Sim. Então é falta de amor. Para ele também é falta de amor. Ele se sente como um excluído da vida e age assim por engano, né, pensando que vai ter a paz. Então, não é bem assim, porque às vezes a gente ouve comentários assim sobre o mal, sobre quem faz o mal, né? Então é muito difícil a gente analisar que ele faz o mal porque ele está tão dolorido que a única reação é essa, é o te conheceu, pelo caminho da vida, ele te conheceu. E como a gente mesmo acaba causando um mal pra gente por causa das nossas dores. Isso, não saber lidar com as nossas dores. E como ela falou, era o recurso que dispunha. Né? Então, assim, ele estava calcado no Velho Testamento, ele ia interpretar da forma que ele não podia de aquela situação toda, de uma cidade daquela forma. Então, acho que assim, ele tinha aqueles recursos na mão. Ele também, eu acho também assim, como qualidades, os filhos são assim, porque, claro, tem uma herança reencarnatória, mas tem também o ensinamento dele. A educação. Tornaram-se essas pessoas também pelo que ele passou para os filhos. Sim. Exato. De fato. A educação moral, principalmente na primeira infância, ela vai direcionar essa nova existência do espírito, né? Quando o espírito está mais permeável a esses ensinamentos. Então, de fato, é uma contribuição. Tanto que eles também reconhecem, né? Quando minha mãe, lembra quando minha mãe lia para nós? Porque nesse conjunto familiar a mãe faltou. Será que era uma prova necessária para o aperfeiçoamento dele? Eu acho que ele também estava fazendo um papel assim, de consciente e inconsciente coletivo. Ele estava trazendo a história do povo dele e queria, né, que fosse reconhecido quanto o povo hebreu sofreu, e ele, como hebreu, tinha uma chance, né, pensando ele, né, que tinha uma chance de recuperar, de fazer a justiça. Isso. O diálogo sobre a dor é muito interessante. Vamos pensar sobre isso. Diante de um espírito que está ali macerado pela dor, que não conhece outra linguagem a não ser a violência e o sofrimento, como é que ele consegue reagir com obediência e resignação, né? Talvez seja essa a questão. Ele só conheceu isso, gente. Isso. Mas veja, no caso de Jochedeb, como no caso da doutrinação dos espíritos que vêm, é como se a influência de alguém que já tenha essa compreensão, aos poucos fosse dulcificando e fazendo com que aquilo fosse diluído, né? Ou seja, a dor, ela só se atenua e a pessoa só consegue aprender uma nova linguagem se ela tem essa influência positiva próximo, né? Para ensinar-lhe através dos atos. Se é amado, exatamente. Mas se você olhar, nós que nos tornamos, né, assim, espíritas e tal, eu acho que você, por exemplo, eu já estou vendo essa parte, estou estudando mais, mas assim, eu já venho 25 anos, né? E assim, eu acho que agora, há 3 anos atrás, que me tornei realmente uma voluntária, para você ver ó, o tempo que eu levei, né, me tratando e, né, mas assim, eu acho que tudo tem seu tempo. E nesse tempo é que você começa a realmente entrar, sem ninguém mais falar, né? Ah, é porque agora você espírito não precisa mais. Porque você mesmo vai se conscientizando e vai mudando, né? Sim. É interessante como você vai modificando. Então, assim, se você sofre, por exemplo, eu tive um câncer em 2010. Esse câncer eu levei tão naturalmente, foi um câncer de tireoide. Eu levei tão naturalmente que as pessoas que estavam junto com a família estão falando assim, eu não sei como é que você está levando assim. E não é que é porque é fácil, mas é porque você começa a pensar diferente. Essa dor, ela veio por alguma razão, porque o mundo tinha alguma coisa. Musculatura, Flávia fala isso, é musculatura.
Então, assim, até na minha cirurgia, em tudo que eu passei, o médico, o anestesista, poxa, você foi tão bem, sabe? Você passou tudo tão bem. E logo depois eu já estava, assim, 4 meses eu já estava bem, pulando carnaval e tal, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que não me fez aquele sofrer, mas me fez mudar, entendeu? Sim. Então, assim, as dores realmente não é fácil, né? Dizer, foi tudo ótimo, não é. Mas, assim, eu levava, tinha horas que eu fazia assim, gente, eu tô me sentindo tão em paz, né? Que às vezes até as pessoas faziam assim, poxa, como é legal, mas porque eu deixei que isso acontecesse, né? Eu não fiquei me martirizando, não fiquei achando, porque eu tive. Coitada, né? Então, assim, a gente, quando se torna espírita, a gente começa a mudar. A mudança vem. Sim. A partir das dores de você. Realmente, isso é verdade. Isso. Né? E essa questão do tempo individual também tem a ver com a maturidade, né? A gente vai passando pelas experiências, ainda na infância espiritual, vai ganhando essa maturidade psicológica com o tempo, ou não. Porque às vezes também a gente só sofre e fica se atormentando com isso e não consegue sair, né, daquele círculo vicioso. Mas esse Consolador prometido, a presença daqueles que nos amam, tudo isso são ferramentas para que a gente possa amadurecer de uma forma mais tranquila, né? Como o Flávio também fala, não ficar batendo cabeça. Você pode utilizar o discernimento e a razão para poder tomar melhores resoluções, né? Então, a gente vê aqui, definindo, né, fazendo uma espécie de perfil psicológico de Gesiel e de Abigail, são 2 jovens que, apesar da pouca idade, traziam, né, esse coração mais docificado, traziam já essa compreensão mais elevada. E tem uma parte que o próprio Gesiel vai dizer ao pai, né? Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos, olvidando afrontas? Ou seja, aqui ele está fazendo justamente esse diálogo com Jochedeb. Você fala que quer ir lá para poder reivindicar pela justiça, mas você está se submetendo à justiça divina, porque a nossa dimensão de justiça ela é particular. A justiça, de acordo com a ótica divina, é muito mais ampla, né? Abarca tudo. E eu acho interessante porque no Sermão da Montanha, quando Cristo fala sobre não se preocupar com o advir, né? Olhai as aves dos céus que não fiam, nem se preocupam em entesourar riquezas, os lírios do campo. Flávio até comentou isso na quarta-feira. É como se ele dissesse: faz a sua parte com o melhor e com os recursos que você tem, mas deixa que também Deus haja e confia na providência dele. E às vezes a gente, é como se a gente ficasse com o olho aberto e o outro fechado, né? Eu vou rezar aqui e tal, mas vou ficar de olho porque se for algo que eu não esteja concordando muito, eu vou tomar aqui as minhas tratativas, né? Você precisa ter paz, né? Se você tiver em aflição, você não consegue. Exatamente. Não consegue confiar. Essa paz aí que a gente se questiona, se a gente deve evitar a justiça, se você fizer isso, você perde paz e perde confiança em Deus. E foi isso que eu senti quando eu tive o problema, que eu comecei a ter uma paz tão grande que eu tinha certeza que eu ia sair dali bem. De toda aquela situação. Sim. Entendeu? Então essa certeza te dá. Que é o problema. Isso. Então parece uma coisa, alguma coisa interligada, uma com a outra. Essa certeza vem da aceitação, que eu acho que é uma das coisas mais efetivas assim, da doutrina, mas que é muito difícil também. É você aceitar as provas, aceitar as dores, né, sem reclamar, para poder aproveitar aquela prova. Senão você perde a prova. Se você só reclama, você não aprende. O aprendizado não vem. Mas isso é duro. Hoje, é interessante assim que, por exemplo, assim, às vezes até, eu não sei se vocês já chegaram a bater isso, mas assim, às vezes acontece alguma coisa que eu mesmo falo assim, Deus, obrigada. Obrigada. E foi bravo, né? Mas eu passei por isso, mas eu estou aprendendo. Entendeu? Então, assim. Toda dor também é um caminho de aprendizado. Não é? Existem várias formas de aprendizado. E nem sempre você precisa aprender pela dor.
Lógico. Você não consegue aprender do outro jeito, a dor vem, mudar seu caminho. Não tem eleição própria. Isso. Então, aproveitando esse gancho, vamos ver o que foi que houve com Jochebed nesse desfecho. Quando ele vai lá para o Licínio Minúcio, o que acontece com ele? E aí, para revidar, ele diz a ele que, já que ele veio exigir o que foi subtraído por conta dessa exigência, ele agora subtraiu ainda o que restava dele, que era o sentido. Então, ele deserdou completamente de qualquer coisa, despatriou ele de qualquer coisa. Exatamente. Então, ele aí voltou ainda mais arrasado, ainda sofreu, não apanhou, né? As 10 bastonadas. As 10 bastonadas. Mas antes disso, veja que ele tem duas reações, né? A primeira reação que ele tem é de questionar, reagir agressivamente. E a segunda, ele se lembra do filho, da filha. Isso. Isso. Interessante que na mente dele, quando ele vai caminhando para casa, ele já pensa o que os filhos vão pensar dele. Ele já sabe o que vai esperar. Então, ele o tempo todo ele fica refletindo, mas eu vou chegar lá e aí meus filhos vão, né? Até quando ele vai, joga fogo, taca fogo e vê que o filho demora a voltar, ele percebe, porque ele já dentro já percebe o que ele vai ouvir dos filhos dele, né? Então, na verdade, ele já sabia. Né? Ou seja, ele age por impulsividade, embora estivesse consciente daquilo que ele fez, né? Exatamente. E aí, vamos falar agora do incêndio. Veja que quando ele toca fogo nas terras de Licínio Minúcio, uma coisa interessante ele não se preocupa que junto dele também tinham os vizinhos que sobreviviam, né, da subsistência naquelas terras. Mas ele quer buscar a própria reparação para as suas propriedades e naquele momento ele esquece dos outros. E até do filho, né? E até do filho, exatamente. E aí o filho dá a própria vida, coloca a própria vida em risco para ajudar os outros. E aí a gente vê no final que 2 soldados, né, de Licínio Minúcio foram mortos, né, feridos de morte. 2 escravos muito queridos pelo Licínio, que também eram amigos que ajudavam ele na terra dele. Exatamente. E aí a gente vê tudo isso. Então veja que quando a gente tem uma lição para aprender, Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar que é como se a vida nos colocasse situações magnéticas. Então é como se a gente atraísse pelo nosso modo de proceder, ou às vezes até inconscientemente, a necessidade de estar com pessoas, estar em situações que nos colocam defrontados com essas necessidades que a gente tem de reparação. Então é como se as pessoas do nosso convívio fossem cada uma lições, exercessem um papel, exato, para lições que a gente ainda precisa atender. Isso. E se as que entram, né? Assim, tem pessoas que entram na nossa vida e você fica, gente, eu não entendo como é que essa pessoa, né? Tem pessoas que entram que parece que você já conheceu amando isso, né? Assim, de tudo que já fez na sua vida ou faz alguma coisa. Isso. É muito interessante. E aí quando Emmanuel vai falar desse incêndio que Jochebed faz, ele diz, não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam o seu espírito, inclinados à tolerância e à benignidade. E às vezes a gente também faz isso com a nossa própria consciência, né? Quando a gente age impulsivamente, a voz da consciência tenta nos advertir, não faça isso, mas aí a gente cega, não quer ouvir, vai lá e faz, por conta dessa sede, né? Então essa surdez ou cegueira temporária. E a outra coisa é o seguinte, falando sobre essa equiparação, né, utilizando as mesmas armas, veja que a vida do próprio filho foi colocada em risco. Então, por nossas ações, a gente não consegue dimensionar os efeitos. A gente tem ação que a gente vai fazer, a gente vai atingir. A gente tem um olhar só para frente, não consegue enxergar a lateral. Exatamente. Da emoção. Isso. Uma raiva tão intensa que ele nem pensou em nada, ele queria fazer. Ou seja, a raiva é uma energia assim, emoção. É muito mais forte. Ele queria fazer alguma coisa. Ele pensou assim, tá com o fogo lá. Depois que ele vai começar a pensar nas coisas. Mas essa questão energética mesmo, assim, pense que num momento, uma cidade tomada por ódio, né, tomada por rancor, né, ele tendo esse bebê do Velho Testamento, ele cita isso nas passagens, e eu acho que essa questão também energética também, acho que toma força, ele se pegou de raiva e parece que ele ganhou, entendeu? Só atinge a consciência invigilante. Se ele deixou a vibração dele cair. Isso, exatamente. Mas na verdade, a psicosfera dessa cidade devia ser bem densa, porque existia muita raiva, muito ódio.
Exatamente. Mas ele sintonizava com isso. Isso, é isso que ele diz, ele sintonizava com com isso. isso. Ele agia dessa forma, mas é o filho dele. É E isso. tinha um objetivo, Exatamente. No mesmo momento, no mesmo nada de Exatamente. obrigar ele a se sentir em paz. Isso. E a sintonia dele era mais alta, então se deixava atingir. Exatamente de evolução, Exatamente. né, do filho. Exatamente. Além da questão emocional que o Rodrigo trouxe, né? Que nós, enquanto indivíduos, temos as nossas emoções e, às vezes, toda a razão, né? Todo mundo sente raiva. Todo mundo sente raiva, exatamente. Mas o que a gente faz com a raiva que a gente sente é decisão A nossa. raiva não é ruim, a raiva move a gente, no final das contas, desde que a gente acerte e canalizar, o que é a parte difícil, acertar e canalizar. Mas é isso, acho que, tipo assim, por exemplo, por isso que eu não acho que Gesiel pode ser tomado por raiva em alguns momentos, mas você veja que o tempo todo é isso que eu volto a falar. Ele fala Gesiel sem imitação, Gesiel medita, Gesiel. Então, assim, eu acho que aquele. Né, eu acho que a pessoa não está livre de você estar sentindo a raiva, mas é isso que você está falando. O que a gente faz com isso? Então, acho que para se conectar com uma energia, né, melhor, ele tinha que ter mais, né? Eu acho que ele era isso. muito resiliente, muito calmo, muito harmônico. Mas mesmo quando ele diz de um exercício, pensa. Um exercício. É bem fácil, entendeu? Ele é realmente uma evolução, assim. Muda, né? Total. E aí tem uma parte que Emmanuel diz, né? E Gesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, quando percebe a besteira que o pai tinha feito, porque ele poderia, meu pai, eu te avisei, não lembra do livro de Provérbios, de novo, meu pai. Não se preocupe, que a gente vai sair daqui, paz. Ele nem sabia onde ele ia, mas ele acalmou o pai. Consolando, né? O tempo todo consolando. E isso faz com que Jochebed se sinta mais envergonhado do que fez, né? Talvez, se ele tivesse sido repreendido, aumentasse a raiva. É aquela questão da dor pelo amor, né? Tratar a dor com amor. O amor, ele tem essa mágica, quase uma mágica de fazer com que a gente reflita, né? Reavaliar e educa, né? E aí vem aquela grande questão de que nós temos a opção de proceder de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas a gente é escravo das consequências, né? E aqui a gente vê que as consequências para o caso de Jochebed e dos filhos é bastante dolorosa, né? Eles perdem a propriedade, ficam a ver navios, né? E ainda são presos. Vocês perceberam isso, né? Que eles foram presos. Tem uma parte, quando ele vai falar de Caio Filho, né? Com nossa atitude, 2 dos melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufídio, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas prediletas do amo, falando sobre essas terras que foram incendiadas. E aí, já caminhando para o fim do capítulo, né? Gesiel, mais uma vez, dando essa demonstração, ele fala: precisamos nos encomendar ao amor e à complacência de Deus, pois nós não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que desrespeitam as determinações. Veja que a fé dele não era uma fé cega, como Kardec diz, né? Era uma fé raciocinada, ou seja, ele não era um moço apaixonado, romântico. Ah, meu pai, tá de boa, aqui a gente vai desenrolar, né, numa boa e tal, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Não, ele sabia que a represália seria bem difícil, mas nem assim ele perde essa confiança, esse equilíbrio, né? Porque ao lado de cada dor, mesmo que tenha sido uma dor que nós mesmos cultivamos pela nossa incúria, como foi o caso aqui de Jochebed, sempre acima de tudo isso vem a misericórdia divina, né? Até pela pluralidade das reencarnações a gente vê isso. Mesmo com os débitos que a gente tem várias chances de voltar à carne, né? Em diferentes conjunturas, vivendo diferentes papéis para poder reparar esses conflitos. É à toa que estamos todos aqui. E aí vem o mandato de prisão para toda a família. E eu falei que o salmo era no capítulo 2, mas eu estou enganada. Realmente tem um salmo aqui, né? Por isso que eu falei que é um salmo que eu amo. Um provérbio é um salmo. Um provérbio e um salmo. Eu falo esse salmo todos os dias. Aí, por isso que quando você fala, Vamos ler juntos? Página 30, Salmo 23. eu já sei de cor. Quem gostaria de ler?
verdes pastos, guia-me mansamente. A água muito tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja, o Senhor é o meu pastor. Qual a tarefa do pastor? Guiar, mostrar o caminho, proteger dos perigos, né? Confiar. E aí quando ele fala, guia-me mansamente a águas muito tranquilas, significa que o caminho que esse bom pastor nos mostra é o caminho que, ainda que a gente desconheça, ainda que sejam caminhos aparentemente tortuosos, vai nos levar a essa terra prometida, a esse pouso de consolação. Mas esse pouso de consolação não é para agora. Antes, a gente precisa pastar, a gente precisa ter as experiências e se entregar a esses caminhos. Aí ele fala, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando a gente lê esse livro, a gente vê que aqueles que se entregaram por amor ao nome do Cristo foram presos, martirizados, né, torturados, perseguidos. Então, ser guiado nas veredas da justiça por amor do seu nome vai além da legislação humana, vai além do nosso desejo de reparação. E essa compreensão é uma compreensão que às vezes será bastante difícil. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, a gente sabe no Espiritismo que a morte ela não existe, é apenas uma passagem. Mas eu penso que essa morte pode ser aqueles momentos que as sombras se apossam da nossa vida, né? Que a gente perde, né? Que a gente perde a esperança. A noite escura da alma, né? Isso. Então, mesmo nesses momentos difíceis, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí é interessante, porque se a gente acredita que o Senhor está conosco e nós estamos com Ele, não é nada fora de Deus. Então, efetivamente, não é nada que possa acontecer, que Deus aqueça, que Deus permita, que vá ser ruim para mim. Tudo que acontece conosco é para o nosso aperfeiçoamento, porque Ele nos ama, né? Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Jesus falava sobre os inimigos, né? Sobre os adversários. É interessante porque quando ele fala sobre o amor aos nossos inimigos, eu acredito muito que ele falava sobre uma compreensão de amor àqueles que nós achamos que são os nossos adversários. Porque às vezes a gente conhece algumas pessoas que a gente não simpatiza, e aí a gente começa a colocar um bocado de pecha, né? Aquela pessoa tem uma vibração, e quanto o meu santo não bate, boa coisa não há de ser. Às vezes a gente que cria esses desculpismos, né? Às vezes a pessoa está mostrando uma realidade que a gente tenta negar na gente. E às vezes você está assim porque você se identifica na verdade com aquela pessoa. Existe alguma coisa dentro de você que você precisa trabalhar. Porque o que te incomoda no outro é o que você se identifica em você. Você identifica no outro os seus defeitos, então você se incomoda. Então você sabe que aquilo ali você precisa trabalhar em você. Aí veja a figura do Salmo. Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Jesus sempre utilizava essas figuras. Eu estou falando em Jesus porque a gente sabe que os profetas, né, vieram sob essa aquiescência dele. Mas Jesus sempre falava nas suas mensagens sobre... Ele utilizava o banquete onde todos comiam juntos. A família como símbolo dos inimigos que voltam naquele seio de amor para resolver conflitos. Então é como se esse banquete do amor, para que eu possa tratar essas acrimônias, para que eu possa tratar essas desavenças, eu preciso criar um ambiente amoroso para tratar essa dor que ainda nos povoa a todos, né? Essa visão de fraternidade e de humanidade. E aí ele fala, unges de perfume a minha cabeça e o meu cálice transborda de júbilo. Essa figura do ungido, do prometido,
O próprio Cristo foi considerado, né, o Filho unigênito de Deus, aquele que era ungido, aquele que era o Messias, o representante, para nos mostrar essa revelação. E a gente vê que o cálice dele transbordou de vinagre, né, de uma experiência bastante amarga. Mas aqui ele está prometendo para nós não o cálice do néctar amargo, mas o cálice da felicidade, o cálice do júbilo. Ou seja, se a gente souber perceber nessas oportunidades que nós temos na nossa vida, né, as oportunidades da gente se aperfeiçoar, da gente resolver os nossos conflitos, a gente vai herdar esse cálice cheio de felicidade, né? Eu quando vejo, quando eu faço sempre essa para mim é uma oração, né? É uma oração. Eu falo assim, e eu acho assim que quando eu falo meu cálice transborda de júbilo, eu penso como fosse transborda de amor, entendeu? Para mim, me passa isso. Tanto é que eu falo de amor, eu não falo de, entendeu? Porque me passa essa coisa gostosa, boa, sabe? Que te dá paz. Eu acho que isso é bom. Né? E que às vezes a gente não se permite, né? A gente não permite. A gente fecha as portas do nosso coração, se esquiva do convívio, acaba repetindo aquela velha forma de proceder que a gente já sabe que não dá certo, mas se fecha para esse amor, para esse cálice que transborda. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Tudo que vem de Deus é infinito, né? É eterno. Então, mesmo mediante essas aflições, sempre vai haver esse pouso de consolação que, na verdade, precisa do nosso exercício. Então, às vezes, a gente procura muito pela misericórdia como se fosse uma dádiva do alto a cair nas nossas cabeças. Mas quando Jesus ensina a misericórdia, ele também ensina da gente a fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, se a gente quer misericórdia, com uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão misericórdia. Então, a misericórdia que eu preciso é também a misericórdia que eu preciso fazer em relação ao outro, né? Que carece do meu perdão, que carece da minha atenção. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A gente às vezes esquece que nós somos filhos. Nós somos herdeiros do Criador. A gente vai habitar para sempre na casa do Senhor. Neste planeta ou em outros, ou em outras esferas, né? Então, meus amigos, este é o primeiro capítulo. E aí termina com Emmanuel dizendo, né? Que Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma, e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Não havia mais nada a fazer. Agora era ser preso e suportar as consequências do ato. Mas para a gente ainda há muito a ser feito, né? Ainda que a gente passe por aflições que sejam diferentes dessa na natureza, mas lá na essência são bem parecidas. A gente ainda tem uma existência toda pela frente aqui, né? Para a gente mudar o nosso modo de proceder, reavaliar aquilo que não está muito bom, que não está nos causando felicidade, para poder seguir de uma forma mais tranquila. Quanto tempo a gente não sabe. Eu até brinco que podem ser algumas horas ou anos ainda pela frente. Na dúvida, é melhor correr.